Esta é a história real que marcou para sempre a região de Colares, no Pará, durante a década de 1970, quando estranhos fenômenos causaram medo e deixaram a população à mercê do inexplicável. Relatos de testemunhas que tiveram suas vidas transformadas para sempre, aparições de OVNIs e até uma missão militar secreta da aeronáutica, conhecida como Operação Prato, fazem parte desse sombrio capítulo da ufologia brasileira. Mas o que realmente aconteceu por lá? Até onde vão os mistérios? E quais são as evidências deixadas por esse caso assustador? Feche as portas, apague as luzes e prepare-se para descobrir o que há por trás do fenômeno chupa-chupa, porque no episódio de hoje vamos revelar como o desconhecido se manifestou em Colares e trouxe mais perguntas do que respostas. Vamos juntos desvendar os mistérios que ainda assombram os corajosos que ousaram testemunhar o inexplicável. Desde tempos imemoriais, a humanidade vem testemunhando eventos bizarros e sem explicação. De uma hora para outra, pessoas comuns se veem diante de fenômenos misteriosos e aterrorizantes. Essas experiências, que podemos considerar como verdadeiros encontros com o inexplicável, remontam aos primórdios da civilização, quando nossos ancestrais, ainda dando os primeiros passos como sociedade, já narravam encontros com criaturas e entidades além da compreensão humana. As noites escuras foram sempre palco de aparições sinistras. Luzes que rasgam o céu noturno, objetos brilhantes que se movem a velocidades impensáveis, seres de aparência humanoide que surgem inesperadamente diante de alguns, apenas para desaparecer sem deixar vestígios. Esses relatos não são raros e tampouco recentes. São testemunhos de uma força que parece observar a humanidade desde as sombras, desafiando nossa percepção e deixando um rastro de medo e confusão. Um dos casos mais emblemáticos da história dos avistamentos ufológicos no Brasil aconteceu em 1977 no estado do Pará. A localidade, um cenário pacato de vilarejos litorâneos entre as cidades de Colares e Vigia, de repente se transformou em um verdadeiro campo de caça para algo que ninguém conseguia explicar. O céu, antes sereno e acolhedor, se tornou o palco de um pesadelo vivo para os moradores, que testemunharam eventos que mudariam suas vidas para sempre. Os relatos começaram com avistamentos de objetos gigantescos no céu, emitindo luzes tão intensas que ofuscavam a visão e geravam uma sensação de terror profundo. O medo tomou conta das cidades, e à medida que o fenômeno se intensificava, deixou de ser apenas uma curiosidade assustadora para se tornar uma ameaça real. Logo, os moradores não estavam apenas vendo essas luzes, mas sendo atacados por elas. Sem explicação, pessoas começaram a aparecer com marcas no corpo, queimaduras e pequenas perfurações que ninguém sabia como explicar. A Força Aérea Brasileira foi então acionada para investigar o caso, dando início a uma das operações mais misteriosas e controversas de sua história: a Operação Prato. Liderada pelo capitão Holanda, a missão tinha o objetivo de documentar e entender os eventos. O que encontraram era aterrador. Dezenas de pessoas relataram terem sido atingidas por raios vindos das luzes. Muitas apresentavam sintomas graves de anemia e paralisia parcial, além de marcas que se assemelhavam a perfurações feitas por agulhas. A doutora Avelarde Cecim, que atendia as vítimas, descreveu como muitas dessas pessoas chegaram a seus cuidados em estado de choque. Os relatos eram quase sempre os mesmos. Um feixe de luz atingia a pessoa, causando dor intensa, e em seguida deixava marcas incomuns. Em um dos casos, uma mulher chamada Claudomira Rodrigues da Paixão, de 35 anos, relatou que sentiu uma luz penetrante fixar-se em seu seio esquerdo, como se estivesse tentando sugar o sangue.
Apesar de tentar gritar por ajuda, seu corpo ficou paralisado e tudo que sentiu foi uma dor insuportável e um calor intenso. Esses incidentes não eram casos isolados. Mais de 80 pessoas foram atacadas e muitas apresentaram os mesmos sintomas. O medo tomou conta das comunidades e a população começou a se armar com facas, paus e o que mais encontrassem, na tentativa de se proteger do que chamavam de chupa-chupa. Um nome assustador que surgiu da ideia de que essas luzes sugavam o sangue de suas vítimas. Em pouco tempo, o medo deu lugar ao pânico, e mais da metade dos habitantes de Colares deixou suas casas em busca de refúgio em cidades vizinhas. Enquanto isso, a Operação Prato seguia em curso, com os militares presenciando fenômenos inexplicáveis noite após noite. Segundo o capitão Holanda, era como se algo os estivesse observando também. Em uma noite, ele e sua equipe avistaram 3 pontos luminosos voando em altíssima velocidade e que se moviam de forma que nenhum avião humano poderia replicar. A tensão no ar era palpável e os soldados, experientes e céticos, não tinham como negar o que viam com seus próprios olhos. Esses fenômenos pareciam desafiá-los a cada aparição, como se soubessem que estavam sendo observados. Mas as consequências para quem se envolveu com essa operação foram devastadoras. Após o encerramento da missão, o próprio capitão Holanda, uma figura respeitada dentro das Forças Armadas, foi encontrado morto em circunstâncias suspeitas, apenas 2 meses após dar uma entrevista reveladora para a revista UFO, onde compartilhava detalhes inéditos sobre a Operação Prato. A versão oficial indicou suicídio, mas muitos acreditam que o capitão foi vítima de uma pressão psicológica insuportável, ou mesmo silenciado por forças que não queriam que a verdade viesse à tona. O pavor que assolou os vilarejos paraenses não se dissipou com o fim da operação. Pelo contrário, deixou marcas profundas e um legado de horror e incerteza. Até hoje, as pessoas que vivenciaram aqueles eventos se lembram do desespero, da sensação de impotência e do medo que parecia espreitar a cada esquina, a cada sombra. Mesmo após mais de 4 décadas, a Operação Prato continua sendo um dos maiores mistérios ufológicos do mundo. E as perguntas que ela levantou permanecem sem respostas. O que eram aquelas luzes? Quem ou o que estava por trás dos ataques? E por que tantas pessoas tiveram que sofrer tanto? Há quem diga que essas luzes continuam a aparecer em outras regiões, menos habitadas, longe dos olhos da mídia. Será que estamos diante de uma ameaça que ainda não compreendemos? O fenômeno não acabou. Ele apenas se esconde nas sombras, esperando para retornar quando menos esperarmos. Assim chegamos ao fim de mais um mistério inquietante. O caso de Colares e o fenômeno chupa-chupa continuam desafiando a lógica e alimentando especulações até os dias de hoje. Os relatos das testemunhas, os documentos da Operação Prato e as estranhas marcas deixadas nos corpos das vítimas são provas contundentes de que algo realmente inexplicável aconteceu naquelas noites sombrias. Mas o que exatamente se manifestou em Colares? Seria uma presença extraterrestre? Um fenômeno natural desconhecido? Ou há algo ainda mais perturbador por trás desses acontecimentos? Por enquanto, só nos resta continuar investigando e debatendo. A história de Colares é um lembrete de que nosso universo está repleto de segredos ainda não desvendados e que o desconhecido pode se manifestar quando menos esperamos. Deixe nos comentários suas teorias, experiências ou dúvidas sobre este caso enigmático. Obrigado por acompanhar mais esta jornada e até o próximo episódio. Lembrem-se, o desconhecido está sempre à espreita. Continuem explorando, questionando e desvendando.